Olá, hoje Defining Ghosts vai tratar sobre a publicação feita no último dia 28 no site de Conversation, uma plataforma especializada em divulgação de trabalhos científicos que possui um grande rigor naquilo que traz quanto às suas publicações. Em específico, essa publicação do último dia 28 de maio vem da doutora Melissa Maffeo, que é professora de psicologia na Universidade de Wake Forest e conhecida também por ser a autora do livro A Ciência do Sobrenatural. Pois bem, essa publicação no The Conversation traz algumas características sobre o aspecto da psicologia fenomenológica, aonde ela trata sobre algumas frentes em que estudos que ela pôde participar refutam muito essa característica da existência mesmo desses fenômenos. Será que meu cérebro está programado para nunca ver um fantasma? Uma psicóloga, que é a doutora Melissa Maffeo, traz essa visão e explica três fatores que aumentam a probabilidade da experiência paranormal. E bom, acho que antes até de falar especificamente sobre a publicação, a gente precisa fazer uma contextualização, né? A doutora Maffeo tem essa característica de ser uma cientista, pesquisadora, psicóloga voltada à psicologia anomalística e acaba investigando sobre uma ótica estritamente neurológica como o cérebro humano pode criar experiências sobrenaturais ao interpretar erroneamente o mundo externo a partir da combinação de estímulos ambientais, falhas e traços de personalidade, que são esses três fatores que aumentam, segundo ela, na publicação, a probabilidade de uma experiência paranormal. E aí, entrando nesse cenário em que a doutora Maffeo se destaca na ciência, né? Tem um mainstream de estudiosos, de cientistas voltados à neurociência e à psicologia cognitiva, que olham para a obra da doutora Maffeo com uma visão tradicional e muito associada a uma visão cética óbvia por conta da ciência, né? E ela tem uma alta credibilidade nesse mundo de neurocientistas, justamente por tratar e ter um esforço em remover o misticismo e transferir o fenômeno para o campo da biologia, e das ilusões sensoriais, tá? Então ela é muito bem vista, tanto que teve espaço no último dia 28 para fazer esse tipo de publicação. E aí a gente fez uma análise dessa publicação e eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa visão, eh, tentando equilibrar. Eu vejo que no trabalho dela, no alto da minha ignorância, tem seu valor sim, mas eu acho que quando a gente traz essa característica de reducionismo extremo, também faz sentido e é o que eu vou trazer para vocês. O fantasma no cérebro, a ciência da percepção sobrenatural. Então, a gente vem com uma análise com viés psicológico desses três fatores da professora Maffeo, que nos levam a compreender que existe uma programação da mente humana para criar essas experiências paranormais, né? Então, o artigo da professora Maffeo parte da premissa de que o cérebro humano está programado para interpretar erroneamente o mundo externo. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção no artigo da professora Maffeo e eu vou deixar aqui no vídeo o link para ele. Dessa visão do cérebro humano está programado para interpretar erroneamente o mundo externo, fabricando de forma interna a experiência sobrenatural
Só que, no entanto, quando ela afirma que a mente apenas produz e projeta essa ilusão, a gente também tem que considerar que a teoria neurológica de que o cérebro também funciona como um receptor, sob essa ótica, acaba passando por uma alteração da percepção e não seria obrigatoriamente a invenção de uma anomalia, mas sim uma variação do filtro neurológico que permite a captação de uma frequência externa real. O que que isso quer dizer em outras palavras, né? Enquanto ela é direta e objetiva e trata o artigo dela como uma característica de que parte da característica que o cérebro humano é programado para interpretar erroneamente o mundo externo, ela vai também nos trazer nos próximos slides, e eu vou mostrar o quanto esses três fatores interferem para que essa leitura, essa interpretação seja de forma errada. Só que a gente está reduzindo novamente a uma visão apenas da análise feita sobre um fato ocorrido e não sobre as circunstâncias pelas quais ele ocorreu, que é essa característica de uma frequência externa real, algum estímulo do ambiente real, não de laboratório, que tenha causado esta experiência, certo? Bom, ela também vem, e é natural de que artigos científicos queiram se enquadrar com dados, né, para validar, mais um esforço de validação, que um a cada 5 norte-americanos afirmam categoricamente já terem visto ou já ter visto um fantasma. E 75% acreditam que, em alguma forma, de alguma atividade paranormal, como sonhos premonitórios, a existência de médiums e telepatia. E aí é que ela traz que, nessa visão da experiência de um em cada 5, desses 75%, como um processo puramente subjetivo, onde o cérebro preenche ativamente as lacunas daquilo que não entende. Contudo, quando ela reduz o fenômeno, ó, novamente essa questão da visão reducionista, né, ao preenchimento de lacunas individuais, temos que considerar que o problema das aparições coletivas existem, são relatadas, e nós não podemos necessariamente compartimentar essas experiências com base puxada só apenas da teoria. Senão a gente não conseguiria, apesar de que estatisticamente, como a gente traz aqui, 1 em 5, 75%, são números que validam um estudo, ao mesmo tempo a gente tem uma porção que pode ser estatisticamente não comprovável, porém existem dados que muitas vezes a parapsicologia olha para eles com maior atenção, que são talvez inexpressivos estatisticamente, mas eles existem, que são quais? As experiências de pessoas em avistamentos, em experiências coletivas sobre um mesmo fenômeno e também descritas da mesma forma por todos. Então, a subjetividade da mente humana, fazendo com que a doutora Maffei diz, né, ser um processo extremamente subjetivo, estatisticamente super validado. Agora, aquilo que faz com que as pessoas percebam esses fenômenos de uma forma coletiva, por não estarem estatisticamente percebíveis, não deixa de serem válidos essas experiências. Então, apesar de um número menor, elas existem e são fatos. E críticas que se referem a esse tipo de publicação, ao tipo de ciência praticada pela doutora Maffei, é justamente isso: olhar de uma forma extremamente só estatística sobre fenômenos, o que não tira a realidade de que muitas vezes esses fatos ocorreram, talvez não em grande proporção, mas pessoas têm essa memória de experiências coletivas.
Aí ela entra nessa característica do que ela considera que são as 3 grandes porções que formariam essa assombração, né, esses 3 fatores, que somam-se o os estímulos ambientais, as falhas neurológicas e uma personalidade predisposta à crença, né. Então, juntando esses 3 fatores, quando os estímulos ambientais, ok, então algo pode ocorrer, estímulo ambiental. Falhas neurológicas, que ela também é duramente criticada por outros cientistas, sobre o uso, severo de um termo, para se referir a essas falhas neurológicas, considerando que a mente do ser humano incapaz de poder, definir o que é algo, ela busca similaridade ou um fator de, hã, explicação pelo incrível. E as questões da personalidade, predisposta à crença, onde ela divide nos próximos slides em 2 grandes grupos, os crentes e os céticos. Algo que também é plenamente discutível, mas a gente já chega lá, né. Então, a gente pode que mesmo compreendendo que esses 3 fatores eles existem, quando a gente coloca eles no mesmo balaio, para uma mesma perspectiva, a gente, pode incorrer o erro a postular que o filtro de personalidade é um requisito. Temos que considerar os dados de pesquisa de campo rigorosos que existem, que documentam manifestações anômalas severas ocorrendo com indivíduos estritamente céticos e sem vulnerabilidades psicológicas, demonstrando que o fenômeno ocorre de forma independente do filtro de quem o observa. Então, esses fenômenos também ocorrem em grupos de céticos, porém em menor quantidade, e que não representam, dentro desse grupo, as severas condições psicológicas, ao ponto, de justificar uma vulnerabilidade. Então, esse é um ponto aqui de atenção. Ela tenta fazer com que esses 3 pontos sustentem a teoria dela, mas ela novamente tenta olhar para um volume estatístico e não para posições que até aqui no canal a gente já teve a participação e vale a pena deixar aqui no card a entrevista com o Reginaldo Hiraoka, um parapsicólogo paranaense a quem eu respeito muito também. E lá a gente também comenta sobre um pouco desse aspecto de, apesar de a estatística hoje ser uma grande ferramenta para validar tudo que a ciência nos traz, existem ainda aquelas porções de pessoas que fogem à regra, mas não o suficiente para se fazer valer como um dado estatístico. E aí ela começa a pisar num terreno onde os experimentos sobrenaturais acabam ocorrendo, né. Então, por exemplo, o uso de equipamentos que detectam campos eletromagnéticos. E realmente ela dá a característica de que existem essas flutuações reais nesses campos magnéticos, né, o EMF, um captador de oscilações desses campos magnéticos que a gente também já tratou aqui no canal, inclusive o primeiro vídeo do canal tratou sobre esses dispositivos usados em investigações paranormais. Ela questiona, no uso desses equipamentos, se o fantasma cria o magnetismo ou se o magnetismo cria a ilusão do fantasma na mente humana. E aqui é um ponto que eu valido sim, até porque, mesmo que ela tenha ido para uma visão de laboratório, é certo que em pesquisas consideradas mais sérias que usam esses equipamentos, essas oscilações no campo magnético, elas são detectáveis,
são observáveis e muitas vezes registrados concomitante a algum outro evento, quando essa oscilação ocorre. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lembrar que, apesar de existirem relatos que não vinculam a campos eletromagnéticos, mas também vinculam essas experiências sobrenaturais, como, por exemplo, as experiências vinculadas às sacerdotisas que faziam a leitura das profecias na antiga Grécia e que operavam o oráculo de Delfos, que eram as pitonisas. Para resumir, para não me alongar nesse detalhe aqui, elas, ao entrarem na caverna para utilizarem o oráculo, elas entravam num transe e nesse transe sim vinham as questões sobre as profecias. E com o tempo houve-se análise de que nesses ambientes existiam vazamento de gases durante a consulta e que faziam elas terem essas alucinações. Então, novamente ali sobre a visão, né, da questão da fé, da questão da interferência do meio, causando essa a atividade sobrenatural que geravam essas profecias, essa leitura do oráculo de Delfos. Mas voltando aqui especificamente, quando ela fala daí então da possibilidade de que esses campos eletromagnéticos interferissem ou interfiram diretamente, muito num bom humor duvidoso do norte-americano, questiona se esse magnetismo seria o responsável por criar esses fantasmas ou se os fantasmas são cria da ilusão pelo magnetismo. É a coisa do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Só que a gente tem que entender, né, que quando ela levanta a possibilidade de ser apenas uma ilusão gerada pelo cérebro, temos que considerar que medidores desses campos magnéticos não possuem viés psicológico. Se o equipamento capta uma variação magnética, isso comprova a existência de uma perturbação física e extrema no ambiente. Algo não invalida a outra situação. Essa perturbação eletromagnética, ela foi detectada pelo equipamento. O que causou essa perturbação magnética é que, quando não observável em laboratório, é que ainda não se explica. Ou seja, não é só reduzir novamente a essas características de fantasma cria o magnetismo ou o magnetismo cria a ilusão do fantasma. É de onde surge essa variação no campo magnético. A gente ainda olha, né, para sustentar a sua tese, a doutora Maffeo, ela cita que testes em laboratório, novamente num ambiente controlado, com esses campos eletromagnéticos, geraram sintomas apenas em pessoas que já acreditavam no paranormal, sugerindo que a crença ativa a sensação e não o campo magnético. Sendo assim, quando o estudo se baseia em resultados de laboratório, temos que considerar a falta de validade ecológica. Um termo talvez que possa soar tanto quanto estranho, mas é, na verdade, a validade do ambiente onde ele entra no contexto, porque em laboratório são situações simuladas, mas no ambiente real, onde nós que gostamos desse assunto do sobrenatural, a gente entende que esses fenômenos ocorrem, é um outro contexto, é uma outra possibilidade, mesmo que, e aqui no canal a gente também já discutiu, que muitas vezes essas variações se dão porque são ambientes que possuem corrente elétrica, possui interferência muitas vezes essas pesquisas, essas investigações são feitas no período da noite, então tem os postes com as luzes acesas, tem a corrente circulando dentro do ambiente das casas, que por mais que as luzes estejam apagadas, tem os próprios equipamentos que
participam desse processo investigatório, que câmera, microfone, enfim, todos os aparatos ali estão sendo alimentados, por eletricidade, logo produzem esse campo eletromagnético. Então, mesmo num ambiente sob controle, eu não consigo simular com alta fidelidade aquelas características em campo observáveis em situações que nós conhecemos como as investigações paranormais. Olhando para uma perspectiva já da química cerebral, né? Ela diz que a aplicação das correntes elétricas na junção temporoparietal induz experiências extracorpóreas e a visão de figuras sombrias. Bom, concluindo que o fantasma é um erro neurológico. Só que, né, que quando a autora afirma que a indução do sintoma prova a falsidade do fenômeno, temos que considerar que estimular o cérebro artificialmente para provocar uma ilusão não anula a existência de fenômenos externos. Novamente, eu induzo ou eu estou num ambiente onde essa atividade pode ocorrer de forma muito mais espontânea. A indução muitas vezes leva ao erro, porque é uma leitura forçada desse tipo de evento, né? Então temos que considerar que estimular o cérebro artificialmente pode provocar uma ilusão, não anula a existência de fenômenos externos. O experimento apenas identifica que a junção temporoparietal é a via biológica utilizada para processar esses estímulos. Aqui é muito legal, quando ocorrem naturalmente. Ou seja, isso é que eu quero trazer para essa nossa visão, que é uma característica de que não é invalidar o que o artigo se propõe, o que o estudo da professora Maffeo traz. Ele é rico em algumas observações, mas ele acaba direcionando muito para um viés cientificista. E que, sim, pô, legal entender que é a junção temporoparietal que é a responsável, é a estrutura biológica responsável por processar esses estímulos quando ocorrem de forma natural, não em laboratório. Bom, aí vem uma outra característica que a gente também fala muito aqui no canal, né? Que então são as paralisias do sono, principalmente quando aqui a gente está falando, e obviamente, né, quando a gente está falando do sono REM, que é o do movimento rápido dos olhos. Então, a autora aqui propõe que a paralisia do sono leva o cérebro a fundir imagens do sonho com a realidade física do quarto, devido à inibição motora ao medo. Mas quando ela também utiliza esse mecanismo biológico como justificativa, temos que considerar a severa limitação do escopo desse argumento. A paralisia do sono não tem utilidade clínica para explicar os fenômenos que ocorrem em estado de vigia total, à luz do dia e com testemunhas em plena mobilidade. O fato aqui é que os mesmos ou fenômenos muito correlatos aos que ocorrem nos relatos de paralisia do sono também ocorrem em outros contextos que não à noite, que não num quarto e que não vinculados ao sono. Então, independente deste momento da paralisia do sono ser considerado também um eliciador desses fenômenos sobrenaturais, explicá-los por esse viés da inibição motora ao medo e ao medo é também novamente um exercício de redução. E aqui entra um ponto que eu quase trouxe lá no início, mas não quis queimar conteúdo, que é uma das características que aí independente da comunidade científica que olha pelos mesmos olhos que a doutora Maffeo ou
pela comunidade que também estuda a parapsicologia, mas de uma maneira geral, uma comunidade científica como um todo tem muitas restrições quando a doutora Maffeo defende, o uso da palavra esquizotipia, porque ela sugere que pessoas que relatam, então, esses encontros paranormais ou sobrenaturais possuem essa esquizotipia, e que é um perfil que engloba um pensamento mágico, onde a esquizotipia é caracterizada também por alguns itens, e engloba o pensamento mágico, a confusão de limites, que acabam distorcendo a percepção da realidade. Pois bem, aí quando a gente entende que ao afirmar que essa experiência depende de um transtorno brando de personalidade, seria a tradução direta ou o significado direto dessa esquizotipia, temos que considerar que essa abordagem patologiza o testemunho ou a testemunha, para validar o seu relato previamente, ignorando o fato de que eventos anômalos são amplamente relatados também, aí novamente, por profissionais treinados e pesquisadores perfeitamente neurotípicos. Ou seja, novamente, é pegar, ok, existe a possibilidade de enquadrar esses fenômenos através da esquizotipia, mas não só, e ela acaba sendo uma forma fácil de enquadrar esses fenômenos, fácil e simplista, deixando de lado, como alguns parapsicólogos defendem, essa característica mais específica, mais pontual, mais vivenciada talvez, ou vivenciadas talvez, em menor número, porém não invalidadas, apenas pelo aspecto da metodologia científica, eles acabam invalidando pela simplicidade. Bom, e aí a autora traz aquela divergência, né? Então, ou seja, em públicos onde essas anomalias são identificáveis, em alguns grupos que foram feitos experimentos, eles acabaram dividindo pessoas em um grupo de ceticistas e de crentes. Isso usando a palavra não crente no pejorativo, a uma crença, mas englobando todos os tipos de crença para também se contrapor ao grupo total de céticos. Então, quando ela pôde observar e pôde simular, né, no encontro paranormal, o fluxo do entendimento do filtro racional que o cético aplicou, ocorreu o evento e ele buscou, o cético, uma explicação natural, realmente percebe uma sensação de tontura física, algum estímulo fisiológico, biológico, classifica como anomalia corporal, então só pelo aspecto biológico do que ele percebeu, e ignora o evento. Na forma como há o entendimento do crente, ele busca o significado na ambiguidade, que aqui a ambiguidade também me parece já ser um termo bastante pejorativo para o crente, distorce a separação de estímulos internos e externos. Então, novamente, a esquizotipia aqui sendo validada por ela, por essa distorção da realidade, procura uma única explicação que faça sentido, ou seja, novamente aqui, né, me parece ter uma carga muito severa de que há necessidade de explicar alguma coisa com base na sua crença e rotula como atividade paranormal. Bom, quando ela atrela a manifestação à ação obrigatória de rotulá-la através da crença, temos que considerar a existência do cético convertido, que por mais engraçado que seja esse termo que eu coloquei aqui, eh, talvez seja o melhor termo a utilizar, que talvez eu pudesse até usar um outro termo, né, que é a visão do cético convertido,
que tem as experiências e não precisa associá-las a nada através de uma crença, mas ele vivenciou, e talvez o termo convertido seja um excesso meu, mas para uma melhor compreensão ele faça sentido. Ou talvez até o crente que precisa ver para crer. Então são intermediários, né? Novamente, não pensando em lados tão opostos, tão extremos do cético e do crente, mas uma intermediação. E aí eu posso falar de experiências minhas, para quem segue o canal, talvez já possa ter ouvido eu falar. Eu tenho minhas crenças, então sim, eu sou um crente, eu tenho os meus focos religiosos, enfim, que seja esse o termo, mas eu sei quando eles podem fazer sentido ou não, ou seja, em nem tudo eu vejo a mão de Deus atuando ou algo parecido. E tá tudo bem, eu não preciso explicar tudo pela minha fé, porque nem tudo a minha fé consegue explicar. Então, basicamente é isso, é não eh, relativizar demais, mas ao mesmo tempo também não contrastar demais. Existem sempre os meios termos que são normalmente os que mais costumam fazer sentido. E novamente, né, algo que a gente já tratou até em entrevista com Léo Lousada, não? Que é a porção do eu não preciso saber explicar tudo, eu não preciso fazer com que a ciência olhe do jeito que ela é considerada hoje para tudo e para tudo ela deva ter a explicação. Sem dúvida, saber valorizar a experiência em si, o relato em si, é a melhor forma de buscar uma compreensão que não é através da estatística, é através da percepção. E como prova final, a doutora Maffeo utiliza no seu artigo o experimento no teatro Lincoln Square Theater, em Decatur, no estado de Illinois, apontando que apenas o grupo previamente informado sobre a fama do local relatou sensações estranhas, definindo a sugestão como o gatilho da assombração. No entanto, quando ela usa o sugestionamento como uma explicação definitiva, temos que considerar que esse modelo falha em explicar a pesquisa do campo real novamente, onde manifestações irrompem de forma espontânea em locais sem histórico prévio e sem conhecimento dos presentes. E alguns detalhes, né, das imagens que estão passando aqui. Esse é um teatro que foi inaugurado em 31 de outubro de 1916 e tem entre as suas histórias de assombração eh, alguns pontos aqui que já serviram como conteúdo de programas de TV, de conteúdo do YouTube sobre investigações paranormais. E algumas dessas atividades incluem o fantasma Red, uma entidade mais famosa do local, que é apelidada de Red de um braço só. Ele sofreu um acidente, morreu, perdeu esse braço dentro do teatro. Ele era maquinista e cenógrafo e ele aparece aos visitantes e aos investigadores. E os relatos costumam ser acompanhados por quedas bruscas de temperatura, os cold spots, nos locais onde ela é vista ou ouvida. Sobre a situação do funcionamento do teatro, ele aglutina todas essas informações, até porque ele tem um histórico, né? Além da garotinha e do relato do funcionário que morreu no ambiente. Ele se manteve por um tempo fechado, que ajuda muito a que essas lendas se propaguem. É um ambiente extremamente antigo que faz com que essas lendas acabem surgindo e ganhando visibilidade ao público, né? Ele foi restaurado, hoje ele é utilizado. Existe, como vocês viram no vídeo, um responsável pelo ambiente e ele
sempre que é questionado, ele conta pelo menos esses dois relatos das questões que ocorrem nesse ambiente. E aí, especificamente do experimento que foi psicológico que foi conduzido dentro do Lincoln Square Theater, né? E esse experimento foi publicado em 1997 pelos pesquisadores Jamie Horan e Rance Lange. O estudo aproveitou o fato de que o teatro estava desativado e fechado ao público na época. As autoridades do local concederam permissão para que os voluntários circulassem por 5 áreas diferentes do teatro, permitindo que a pesquisa provasse como a sugestão, que é acreditar que o local é assombrado, molda as experiências físicas e psicológicas das pessoas, né? Então, esses dois grupos, o método foi que, novamente, um grupo sabia do que tinha ah, de relatos vinculados a essas histórias sobrenaturais ou paranormais, as atividades paranormais do ambiente, e o outro grupo não tinha informação sobre o local. E a conclusão é que a crença é a cola psicológica que une os gatilhos biológicos e ambientais na criação de uma assombração, ou seja, o estudo trouxe que, nesse aspecto, as pessoas eram mais influenciadas por saberem do histórico das assombrações, do teatro, enquanto as pessoas que não tinham não chegaram a ter experiências estatisticamente validadas. O que a gente tem de dado é que 85% das pessoas que faziam parte do grupo daqueles que não possuem histórico do ambiente não perceberam absolutamente nenhuma variação de temperatura, não viram nada, não ouviram nada. Só que aí entra novamente aquele aspecto que a gente tem comentado durante o vídeo como um todo. A questão do ok, 85%, estatisticamente, super validou. Ahn, e os demais? Nós não conseguimos o registro pelo estudo de 100% das pessoas que não tinham histórico. Isso invalida o que essas pessoas perceberam, e o que elas perceberam não foi registrado no estudo. E para terminar, a, a doutora Maffeo traz um dilema do sobrenatural novamente, aquele humor muito duvidoso do norte-americano. Quem veio primeiro, o fantasma ou o campo eletromagnético? A autora conclui, então, garantindo não possuir ela vulnerabilidades psicológicas e afirmando que o sobrenatural é apenas o cérebro falhando em encontrar explicações lógicas. Por fim, da nossa parte, quando a psicologia declara uma descrença absoluta e inegociável como um ponto de partida, temos que considerar a presença de um viés de confirmação metodológico, que é o que nós trouxemos ali no início do vídeo. A análise perde sua isenção científica ao tentar enquadrar, a qualquer custo, todos os dados anômalos em um diagnóstico neurológico pré-estabelecido. Bom, é isso. Acho que faz sentido para o que o canal tem como propósito observar, apesar de muitos pontos contraditórios que nós trouxemos aqui. Eu acredito sim que muitas características do que esse artigo dela traz, elas partem para uma análise séria, sim, não desqualifico, até porque não tenho competência para desqualificação, mas também considero que é sempre uma tentativa de reducionismo claro para um entendimento mais fácil, o que nitidamente não é o que a gente procura aqui no canal, não como uma penitência de acreditar que as coisas precisam ser complexas, mas que
não necessariamente elas precisam ser tão óbvias e que a experiência do ser humano é muito subjetiva e ela deve ser valorizada como tal. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.